Oi, pessoal, aqui é a professora Josiane. Agora nós vamos estudar a parte de anatomia vegetal, conhecer quais são os tecidos que compõem as plantas, bem como as suas características. Então, a anatomia é o estudo da organização interna dos órgãos vegetativos, raiz, caule e folha, e dos órgãos reprodutivos, flor, fruto e semente. Nós vimos o estudo da organização externa da planta, que era a morfologia vegetal. Então, na anatomia, nós vamos entender como a planta se organiza por dentro, quais são os tecidos que compõem cada um dos órgãos. Aqui, por exemplo, nós temos a raiz e aí foi realizado um corte transversal. E aí aqui na imagem, então, mostra, esse corte anatômico e os tecidos que compõem. Então a gente vai observar que todos os órgãos eles sempre têm um tecido de revestimento, no caso aqui a epiderme, sempre tem um tecido fundamental que normalmente é composto por parênquima, no caso aqui o córtex possui células de parênquima, e sempre tem um tecido vascular, xilema e floema. Sempre tem um sistema vascular, que é composto de xilema e floema. A gente vai ver que essa é sempre a organização, mas que cada órgão tem as suas particularidades, tem alguns tecidos específicos e que quando a gente vê o corte anatômico, nós vamos conseguir identificar a qual órgão pertence àquele corte. A planta ela é formada por órgãos, raiz, caule, folha, fruto. E esses órgãos, eles são formados por um conjunto de tecidos que têm características específicas. Então, na folha existem um conjunto de tecidos, normalmente composto por um tecido de revestimento, um tecido fundamental e um tecido vascular. No caule é a mesma coisa, na raiz também é a mesma coisa. Mas a gente vai ver que nos diferentes órgãos existem alguns tecidos que não estão presentes. E a forma também como os tecidos se organizam, o grau de desenvolvimento, algumas características específicas vão tornar possível a gente reconhecer que órgão é aquele de acordo com o corte anatômico. Todos os tecidos eles são formados por células individuais que têm características também específicas. Cada tecido será composto por células com características específicas. Aqui, por exemplo, eu destaquei uma célula do xilema, uma célula, um elemento de vaso do xilema. Aqui eu destaquei uma célula floemática, um elemento crivado do tecido floemático. Aqui a gente tem uma célula esclerênquima, nós vamos ver que ela tem características bem específicas, que é o fato da parede celular ser bem grossa. Aqui, essa parte aqui é a parte interna, o protoplasma, onde existiriam as organelas, mas com o desenvolvimento, essas células elas perdem o protoplasma, ele fica morto, então é um tecido morto. E aqui, por exemplo, na raiz tem umas células também que são bastante específicas, que são as células da endoderme, que são revestidas por estrias de cáspare lá na parede da célula. Então, cada tecido a gente vai ver que tem algumas particularidades e que vai facilitar o seu reconhecimento, quando a gente vê essa estrutura anatômica. Bom, então se os órgãos da planta são formados por tecidos, os tecidos eles são formados por células, como as células são formadas? Quando a gente estudou a morfologia da semente, nós vimos que a semente ela tem um tecido de reserva que ocupa a maior parte da semente, Então aqui tudo isso aqui é o tecido de reserva e a gente viu que ela tem um eixo embrionário. Esse eixo embrionário ele tem uma radícula, E ele tem aqui o hipocótilo. A radícula dá origem à raiz da planta e o hipocótilo dá origem ao caule, A parte superior, a parte apical da planta. Tanto na radícula quanto no hipocótilo existem células meristemáticas. Essas células têm a capacidade de sofrer divisões sucessivas e elas são células embrionárias. Então, podem originar um ou vários tecidos. Então, são essas células meristemáticas que originam
todos os tecidos que compõem os órgãos da planta e, consequentemente, todos os tecidos que compõem a planta. Os órgãos vegetativos da planta, eles possuem uma estrutura inicial denominada de estrutura primária, e esses órgãos eles são constituídos basicamente dos mesmos tecidos primários. Então formam um sistema, uma continuidade no sistema de revestimento. Então eu tenho a epiderme da raiz, eu tenho a epiderme no caule e tenho a epiderme da folha. Uma continuidade no sistema fundamental. Na raiz tem parênquima, no caule também, lá na folha também. E o sistema de condução, xilema e floema. A raiz, então, ela vai interligar, ela vai transferir água e nutrientes por meio do xilema, passando pelo caule e chegando até as folhas. Então, o sistema de condução ele é contínuo. As folhas a mesma coisa, ela vai produzir os produtos fotossintéticos, os fotoassimilados, e esses fotoassimilados eles têm que chegar lá até as células da raiz. E esse transporte acontece via floema. Então lá o floema da folha está interligado então com o floema da raiz. Então todos esses tecidos eles formam um sistema contínuo por toda a planta, interligando então todos os órgãos. Então, em todos os órgãos da planta, caule, raiz e folha, sempre haverá uma organização única e básica para todos esses órgãos, né? Sempre vou ter o sistema de revestimento, logo em seguida o sistema fundamental e mais internamente o sistema de condução. O sistema de revestimento ele é composto pela epiderme, o sistema fundamental, parênquima, colênquima, esclerênquima, e o sistema de condução, xilema e floema. Então, a gente vai ver que a epiderme tem essa função de revestir, proteger a planta, né? Nós vamos ver quais são as características desse tecido e suas funções. Vamos ver que os parênquimas eles têm muitas funções, reserva, fotossíntese. A gente vai ver que o colênquima e esclerênquima estão muito relacionados com a sustentação da planta, e xilema e floema responsáveis, né, pela condução da seiva bruta e seiva elaborada.